Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro desta sexta-feira. Eu começo essa edição agradecendo por sua companhia e já te desejando um dia de paz, de muita graça, na proteção do Divino Pai Eterno. Que Ele nos abençoe e esteja conosco hoje e sempre. É uma alegria ter você junto com a gente nesse programa de oração, de fé, de informação. Eu te convido agora a pegar o telefone e ligar para nós no 62 3506 9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Os nossos atendentes estão à sua disposição para receber a sua ligação, para receber o seu contato e enviar aí para a sua casa a carta mensal do Padre Robson, que esse mês tem uma mensagem toda especial sobre a encarnação, né? Desde já agradecendo a todos que fazem parte dessa família de amor, a família dos filhos do Pai Eterno, que nos possibilita utilizar deste meio de comunicação, que é a TV Pai Eterno, para evangelizarmos. O seu sim generoso nos ajuda a chegarmos cada vez mais longe. E eu convido você a rezar e a refletir comigo ao vivo, a partir de agora. Hoje é dia 13 de dezembro, dia em que a igreja celebra Santa Luzia, a protetora da visão. Durante o nosso programa, nós vamos conhecer um pouco mais da história desta santa tão famosa e rezar pedindo a sua intercessão. No Santo Café, nós vamos falar sobre a saúde dos olhos com a doutora Letícia Dourado, oftalmologista, além das notícias da igreja. Hoje também é dia de bênção da família. Nós vamos rezar por você, por sua família, pelas suas necessidades. Deixe a sua intenção nas nossas redes sociais, que já estão bombando, graças a Deus, hoje dia de Santa Luzia, graças a essa postagem que a nossa equipe fez lá, lembrando a santa que hoje celebramos, no Instagram e no Facebook, nós temos dobrado os comentários. O nosso programa está só começando e desde já eu agradeço a sua companhia. É hora da gente rezar. É hora de estarmos juntos do Pai Eterno e nos aproximarmos do nosso altar, onde nós acendemos a chama da esperança, onde nós renovamos a nossa disposição em estarmos em comunhão com Deus. Por isso que eu convido você para, junto comigo, oferecermos ao Pai Eterno mais um programa, entregarmos nas mãos de Deus o dia de hoje e, em comunhão com o Senhor, louvarmos e bendizermos a sua infinita bondade. Vamos rezar juntos, voltando o nosso olhar para o nosso Deus de amor, a imagem da Santíssima Trindade. Rezemos. Divino Pai Eterno, em sua infinita bondade, tome conta do meu dia, fazendo com que aconteça o melhor, que seja feita a sua vontade e que se firme o seu poder sobre todas as coisas. Que hoje não me falte força, fé e a sua graça para me sustentar. Amém. Vamos manter a unidade com o Senhor através da sua palavra. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus está vivendo em comunhão íntima com o Senhor. Por isso que eu convido você agora a pegar o seu evangelho, a sua Bíblia, abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 16 a 19. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 16 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com que posso comparar esta geração? É como a criançada sentada na praça, que grita uns aos outros: tocamos flauta para vós e não dançastes. Cantamos lamentos e não chorastes. Pois veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele é um possesso. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem: é um comilão e beberrão,
amigo dos publicanos e dos pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse Evangelho, Jesus nos dá diagnóstico de como é a nossa postura diante das propostas de Deus. Somos por natureza insatisfeitos e por isso estamos sempre a litigar com Ele. Assim sendo, Ele compara a geração dos homens e mulheres descrentes com crianças que não sabem distinguir as coisas e se lamentam por causa dos acontecimentos da vida. A metodologia de Deus, sua maneira de agir, é diferente do que o mundo prega. Por isso, a humanidade está sempre rejeitando seus ensinamentos. Somos como meninos amuados e não queremos aderir ao projeto de Deus através de Jesus Cristo, que veio ao mundo nos ensinar que vale mais o ser do que o fazer. Não conseguimos perceber os sinais de Deus e a obra que Ele quer realizar nas nossas vidas e muitas vezes rejeitamos as pessoas que Ele coloca para nos instruir. Não acreditamos, não confiamos e por qualquer razão nos distanciamos do amor de Deus quando nos confundimos nas nossas indagações. Por isso, por aquilo, nós questionamos o Senhor. Procuramos sempre um culpado para os fracassos e justificamos a nossa falta de fé no amor e na misericórdia de Deus, olhando mais para o que fazem ou deixam de fazer aqueles que se dedicam a servir o Senhor. Jesus, porém, afirma que aquele que tem a sabedoria de Deus é reconhecido pelas obras que realiza, e este não se engana. O Senhor quer nos ensinar a viver a sua graça e a participar do seu reino de amor, para não ficarmos de fora somente reclamando e murmurando. Você é uma pessoa que murmura? Como você julga o comportamento das pessoas consagradas ao serviço de Deus? Você está sempre de olho nelas para recriminá-las na hora que erram? A sua fé depende dos homens e das mulheres que seguem a Deus? Ou depende do próprio Deus? Essas são as reflexões para que nós possamos fazer no dia de hoje em nosso Evangelho. Nós vivemos tempos muito fortes de críticas e muitas vezes infundadas, conforme dizemos, sem pé nem cabeça. E Jesus continua insistentemente dizendo: com quem eu vou comparar essa geração? Ele se apresentou aos homens com uma nova mensagem, uma mensagem do amor e da paz, da justiça, da partilha, da solidariedade, da reconciliação e, sobretudo, da misericórdia. Isso está presente no Evangelho. Mas não foi compreendido e muito menos acolhido, por isso entregou a sua vida nos braços da cruz. Só os simples, os humildes, os disponíveis, os amigos da verdade, a Ele aderiram, reconhecendo nele o ponto de chegada de toda a lei e os profetas. Os outros, principalmente os chefes do povo, puseram-se contra ele e o rejeitaram. Todavia, por ser forte, soube compreender os fracos e os reerguer, dando-lhes uma nova dignidade de viver entre os irmãos. Se enquanto fracos condenavam os outros, agora fortalecidos por Cristo e com Cristo, eles devem perdoar para que permaneçam sempre fortes. Já que os fracos condenam e os fortes perdoam. Peçamos a Jesus que nos ensine a perdoar para sermos a geração dos fortes, a fim de que suportemos as fraquezas dos mais débeis, como nos ensina São Paulo, e que Deus nos ajude e olhe por nós, para que saibamos suportar os sofrimentos e neles descubramos o mistério da cruz de Cristo, que é a nossa fonte
de salvação. Que Deus esteja diante de você, guiando seus passos, e que o seu coração, seus ouvidos, a sua mente esteja aberta à palavra de Jesus, para conduzir e moldar as suas atitudes e os seus passos. Vamos agora pedir a intercessão daqueles que já contemplam a face de Deus. É momento do Santo do Dia. Nesse dia 13 de dezembro é dia de Santa Luzia, a protetora da visão. O nome de Santa Luzia deriva do latim que significa portadora da luz. Ela é invocada pelos fiéis como a protetora dos olhos, que são a janela da alma, o canal da luz. Ela nasceu em Siracusa, na Itália, no fim do século III. Conta-se que pertencia a uma família italiana e rica, que lhe deu ótima formação cristã a ponto de ter feito um voto de viver a virgindade perpétua com a morte do pai. Luzia soube que sua mãe, chamada Eutícia, a quem, casada com um jovem de distinta família, porém era pagão. Ao pedir um tempo para o discernimento, e tendo a mãe gravemente enferma, Santa Luzia inspiradamente propôs à mãe que fosse em romaria ao túmulo da Marte Santa Ágata, em Catânia, e que a cura da grave doença seria a confirmação do não para o casamento. Foi o que ocorreu logo com a chegada das romeiras, e assim Santa Luzia voltou para Siracusa, com a certeza da vontade de Deus, quanto à virgindade e quanto aos sofrimentos pelos quais passaria, assim como Santa Ágata. Santa Luzia vendeu tudo, deu aos pobres e logo foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. Não querendo oferecer sacrifícios aos falsos deuses, nem quebrar o seu santo voto, ela teve que sofrer das autoridades perseguições. Quis o prefeito da cidade levar a desonra à Virgem cristã, mas não houve força humana que a pudesse arrastar. Firme como um monte de granito, várias juntas de boi não foram capazes de levar Santa Luzia, e muitas vezes ela representada com esses bois, às chamas do fogo. E também essas se mostraram impotentes diante dela, até que, por fim, a espada acabou com a vida dessa mulher tão preciosa. A decapitação de Santa Luzia se deu no ano de 303. Conta-se que antes de sua morte teriam arrancados os seus olhos. Fato ou não, Santa Luzia é reconhecida pela vida que levou junto a Jesus, luz do mundo, até as últimas consequências, pois assim testemunhou diante dos acusadores: adoro a um só Deus verdadeiro, e a Ele prometi amor e fidelidade. Vamos juntos então rezar a oração a Santa Luzia. Ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados, antes de negar a fé, eu recorro a vós para que protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais em companhia dos anjos. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai a minha fé. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Hoje, de um modo muito especial, nós agradecemos a Deus pela vida de todas as pessoas que passam por alguma enfermidade na visão.
Nós que temos que usar óculos, nós que temos que passar por algum tipo de procedimento cirúrgico na visão, hoje pedimos a nossa intercessora que olhe por nós. E aproveitando o momento, eu quero rezar por todos aqueles que deixaram seu recadinho nas nossas redes sociais. Você que entrou no nosso Instagram, no nosso Facebook e ali tem deixado a sua mensagem de fé, de oração para o dia de hoje. Nós rezamos e bendizemos a Deus pela sua vida e pela vida da sua família. Nós queremos rezar por todas as pessoas que estão pedindo a intercessão de Santa Luzia para o dia de hoje. Vamos louvar e bendizer a Deus. Depois alguém podia me passar como é que está a postagem para o programa de hoje? Nós vamos rezar por todas as pessoas que deixaram o seu recado. De um modo especial, convido a você. Vai lá na página do Facebook ou no nosso Instagram e deixe ali a sua mensagem de fé e de oração para juntos podermos rezar por você e por sua família. É momento de informação aqui no programa Pai Eterno. No próximo domingo, dia 15 de dezembro, às 3 horas da tarde, o povo mineiro se une em oração na missa e novena jubilar no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Será comemorado o jubileu de diamante de 60 anos do santuário. A novena jubilar é rezada todo dia 15 de cada mês na ermida Basílica da Piedade, em preparação para o dia da padroeira de Minas Gerais. Localizada na ermida do santuário, a imagem de Nossa Senhora da Piedade, magnífica e inspiradora, abençoa Minas e seus peregrinos. Esculpida em madeira no século XVIII, a imagem é atribuída a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A paz como caminho de esperança é o tema central da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. A paz como caminho de esperança, diálogo, reconciliação e conversão ecológica. É o título da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz de 2020, celebrado no dia 1º de janeiro. O texto foi divulgado nesta quinta-feira e traz como referências principais 2 eventos que marcaram o Vaticano este ano. O primeiro, o Sínodo dos Bispos para a Amazônia, realizado em outubro, e a viagem do Santo Padre o Papa ao Japão no final de novembro. Conheça a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz na íntegra no site do Vaticano. Ontem recebemos a agradável visita do Frei Giovanni Messias, reitor do Santuário de Santa Dulce dos Pobres. Após participar do nosso programa, nós visitamos a primeira-dama do estado de Goiás, Dona Gracinha Caiado, que é baiana de Feira de Santana e nos recebeu na sede do governo estadual. Lá, Dona Gracinha, que conheceu Irmã Dulce, e também o seu pai, que foi um dos benfeitores de sua obra no bairro de Roma, na cidade de Salvador, teve a oportunidade de receber também uma surpresa. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que a primeira policlínica que ele vai inaugurar na cidade de Posse, na divisa com o estado da Bahia, vai se chamar Santa Dulce dos Pobres. Depois disso, tive a oportunidade de mostrar a cidade de Trindade para o Frei Giovanni, que conheceu a paróquia Divino Pai Eterno, que teve a oportunidade de tomar contato com as nossas obras pastorais, tanto na Igreja Matriz como no Santuário Basílica, vendo esta diferença da atuação dos missionários redentoristas na capital da fé de Goiás. Visitamos também a Sala dos Milagres, onde o Frei Giovanni teve a oportunidade de ver todas as realidades que descrevem os primeiros milagres da devoção, e nós fomos também visitar as Irmãs Carmelitas, nossas monjas do Santuário da Oração, no Carmelo da Santíssima Trindade e da Imaculada Conceição. Por fim, a visita se encerrou na Vila São José Bento Cotolengo, onde nós esperamos a Irmã Luzia, que nos apresentou algumas unidades, e também ele teve a oportunidade, o Frei Giovanni, de ver a Vila São Cotolengo, que tem uma similaridade
com a obra de Irmã Dulce, as obras sociais de Irmã Dulce lá no bairro de Roma, onde está o santuário, o memorial e todo o complexo hospitalar, que ainda é o maior milagre que Santa Dulce continua a realizar por todos os baianos. O Papa Francisco reconhece virtudes heróicas da brasileira Maria dos Anjos de Santa Teresa. A serva de Deus, Maria dos Anjos de Santa Teresa, torna-se agora venerável. Brasileira, religiosa, professa do Instituto das Filhas de Maria, religiosas das Escolas Pias, nasceu em 8 de agosto de 1917, na cidade de Cláudio, nas Minas Gerais, e faleceu no Rio de Janeiro em 1º de setembro de 1988. A Igreja terá 28 novos beatos e muitos deles morreram por ódio à fé durante a Guerra Civil Espanhola. Hoje, o nosso querido Papa Francisco completa 50 anos de sacerdócio. Era um 13 de dezembro de 1969, quando o jovem Jorge Mário Bergoglio foi ordenado sacerdote. A sua vocação remonta a 21 de setembro de 1953, memória de São Mateus, o publicano convertido por Jesus. Durante uma confissão, teve uma profunda experiência da misericórdia de Deus. Nesta data especial, temos a participação de nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. O Papa Francisco celebra nesta sexta-feira, 13 de dezembro, 50 anos de sacerdócio a serviço de Deus e do seu povo. Já se passaram 50 anos. Era 13 de dezembro de 1969. Jorge Mário Bergoglio, apenas 4 dias antes da comemoração dos seus 33 anos, foi ordenado sacerdote. Sua vocação remonta a 21 de setembro de 1953, memória de São Mateus, o publicano convertido por Jesus. Durante uma confissão, teve uma profunda experiência da misericórdia de Deus. Foi uma alegria imensa que o levou a tomar uma decisão para sempre: tornar-se sacerdote. É precisamente a divina misericórdia que caracteriza toda a sua vida sacerdotal. Os sacerdotes, afirma, sem fazer barulho, deixam tudo para se envolverem na vida cotidiana das comunidades, dando aos outros a própria vida. Se comovem diante das ovelhas como Jesus, quando via as pessoas cansadas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Assim, a imagem do bom pastor, o sacerdote é um homem de misericórdia e de compaixão, próximo do seu povo e servo de todos. Qualquer pessoa que esteja ferida na sua vida, de alguma forma, pode encontrar nele atenção e escuta. Há necessidade de curar as feridas, tantas feridas. Há tantas pessoas feridas por problemas materiais, por escândalos, também na igreja. Pessoas feridas pelas ilusões do mundo. Nós, sacerdotes, disse, devemos estar ali, perto dessas pessoas. Misericórdia significa, em primeiro lugar, curar as feridas. Este, recorda frequentemente, é o tempo da misericórdia. O sacerdote, diz ainda Francisco, é um homem descentralizado, porque no centro de sua vida não está ele, mas Cristo. Por isso agradece aos sacerdotes pela celebração diária da Eucaristia. Na celebração eucarística, reencontramos todos os dias esta nossa identidade de pastores e convido os sacerdotes a serem prudentes e audazes ao mesmo tempo, porque a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas um generoso remédio e um alimento para os fracos. No serviço a Deus e ao seu povo, diz ainda o nosso Papa, o sacerdote desempenha um papel importante da sua missão no confessionário, onde pode dispensar o excesso da misericórdia de Deus. E exorta então os sacerdotes a não serem rigorosos nem laxistas. O rigorista lava as suas mãos. De fato, ele está apegado à lei, compreendida de maneira fria e rígida. Também o laxista lava as mãos. Só aparentemente é misericordioso, mas, na realidade, não leva a sério o problema dessa consciência, minimizando o pecado.
A verdadeira misericórdia cuida da pessoa, escuta-a com atenção, aborda sua situação com respeito e verdade e o acompanha no caminho da reconciliação. O sacerdote, sublinha ainda nosso Francisco, é sobretudo um homem de oração. É da intimidade com Jesus que brota a verdadeira caridade. É a união com Deus que vence as inúmeras tentações do mal. O diabo existe e ele não é um mito, recorda frequentemente. Ele é astuto, mentiroso e enganador. Francisco convida a olhar para Maria, a rezar o terço todos os dias. É a sua oração do coração, especialmente neste período, para proteger a Igreja dos ataques do diabo que quer causar divisão. A espiritualidade do sacerdote se encarna na realidade da vida cotidiana, observa ainda, e se torna uma voz profética diante das opressões que espezinham os pobres e os fracos. A Igreja não pode e não deve ficar à margem da luta pela justiça, relegando a religião, como alguns gostariam, à intimidade secreta das pessoas sem qualquer influência na vida social e nacional. Porque o reino de Deus começa aqui, na terra, e é já aqui que encontramos Jesus. Seremos julgados pelo amor, mas não pode haver amor sem justiça, como dizia São João Paulo II. Francisco não se cala sobre a monstruosidade dos abusos cometidos pelos sacerdotes. Repete sempre a sua proximidade às vítimas, mas pensa também nos muitos bons sacerdotes que suportam o peso dos crimes que não cometeram. Seria injusto não reconhecer tantos sacerdotes que, de modo constante e integral, oferecem tudo o que são e o que têm para o bem dos outros. O Papa pensa nos momentos de dificuldade que os sacerdotes podem experimentar, convidando-os a voltar ao seu primeiro encontro com Jesus. Há aqueles momentos luminosos em que se experimentou o chamado do Senhor a consagrar toda a sua vida ao seu serviço. Devemos voltar àquele ponto incandescente em que a graça de Deus me tocou no início do caminho. É dessa centelha que posso acender o fogo de hoje, de todos os dias, e levar calor e luz aos meus irmãos e irmãs. A importância da homilia foi sublinhada muitas vezes por Francisco, que exorta fortemente os sacerdotes a prepará-la bem com um longo tempo de estudo, oração e reflexão. Convida a fazer homilias breves, que não sejam nem espetáculo, nem uma conferência, nem lição puramente moralista e doutrinal. Devemos ser capazes, disse, de dizer palavras que queimam corações, numa linguagem positiva. Não dizer tanto o que não devemos fazer, mas propor o que podemos fazer melhor. O Papa Francisco pede aos sacerdotes que estejam sempre perto do povo, mas ao mesmo tempo pede aos fiéis que apoiem os sacerdotes. Estejam perto dos seus sacerdotes com afeto e com oração, para que sejam sempre pastores com o coração de Deus. Obrigado, Bergoglio. Obrigado, Francisco, pela sua vida de doação. Estejamos também nós, perto do nosso pastor. Uma vocação nascida na experiência do perdão de Deus, que para Francisco se transformou em vida sacerdotal, a ser doada com alegria e simplicidade. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, Silvonei, pela oportunidade de partilharmos esse momento tão importante do aniversário de 50 anos de ordenação sacerdotal do Papa Francisco. O arcebispo de Belo Horizonte, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, também celebrou o aniversário do Papa Francisco, por meio de um vídeo no qual afirma que trata-se de meio século de vida dedicada ao povo de Deus como sacerdote. Vamos conferir a mensagem do presidente da CNBB. A você, o meu abraço fraterno com votos de muita saúde e muita paz. O Papa Francisco celebra nesta semana, 13 de dezembro, seu jubileu de ouro
de vida sacerdotal, meio século de vida dedicada à igreja, ao povo de Deus, consagrado como sacerdote. Sua vocação é um dom que fortalece a igreja e qualifica-a cada vez mais para ajudar o mundo a superar seus desafios neste terceiro milênio. A simplicidade que é sua marca nestes 50 anos de sacerdócio torna-se um farol. Luz que permite a cada pessoa enxergar o caminho a ser seguido no atual contexto, em que todos são desafiados a adotar novos hábitos, alicerçados nos parâmetros da ecologia integral, à luz dos valores do Evangelho, numa vida cristã, simples, autêntica, verdadeira, mudando o mundo. É a partir da simplicidade, ensinada nos Evangelhos, vivida de forma autêntica, testemunhada pelo nosso amado Papa Francisco, não apenas por palavras, mas pelo seu jeito de ser, por sua lucidez, suas atitudes corajosas, que o mundo se transforma. O coração simples, que não se apega ao domínio das aparências, dos bens materiais, dos poderes, dos cargos, da carreira, abre-se mais para viver o amor fraterno. Deste modo, consegue vencer todo tipo de indiferença. Com o Papa Francisco e sua experiência no seguimento de Cristo, a Igreja se renova. Seu ministério inspira a coragem para promover mudanças, ir ao encontro das pessoas, ser genuinamente uma igreja missionária, hospitaleira, em saída, conforme nos pede o Mestre Jesus. E a simplicidade que emerge de uma igreja para os pobres, com os pobres, para os excluídos, há de sensibilizar organizações sociais diversas, cidadãos, para que todos sejam presença profética no planeta, a casa comum. Jubileu de Ouro de vida sacerdotal do Papa Francisco, testemunho do Reino, tempo de renovarmos e fortalecermos cada vez mais a nossa comunhão fraterna com o Santo Padre, nossa adesão filial, nossa alegria corajosa no seguimento de Cristo, a Ele sucessor de Pedro, sinal visível da unidade de nossa Igreja. Deus seja sempre louvado pelo dom da vida de nosso amado Papa Francisco. Rezemos sempre pelo Santo Padre, por seu pontificado, por seu ministério, para assim nos fortalecermos com ele nesse caminho bonito de uma igreja que dá respostas novas enquanto caminha para o reino definitivo. O Mestre Jesus inspire-nos sempre nessa missão. Fraterno abraço na alegria desta festa de todos nós. Muito obrigado, Dom Valmor, por manifestar através da TV Pai Eterno a todo o Brasil seus votos de feliz aniversário ao nosso querido pontífice, o Papa Francisco. Vamos agora interagir com você. Agora sim, nós temos contato com a sua postagem, com aquilo que você já deixou nos nossos comentários, tanto no Instagram como no Facebook. Marcelo e Juliana: tenho recebido grandes bênçãos na visão da minha filha pela intercessão de Santa Luzia, junto ao Pai Eterno. Eu creio na cura da visão dela. A Andréia Camelo: Santa Luzia, ilumina os meus caminhos. A Érica Costa reza pela Luísa Santos. A Iana Campos, ela louva e bendiz o Pai Eterno. A Beth Lopes: Santa Luzia intercedeu a Jesus por nós. A Sônia Ribeiro diz: Santa Luzia, rogai por nós, intercedei junto ao Pai Eterno. A Vera Alencar: gratidão a Santa Luzia. A Emília Favato, ela diz: sou devota de Santa Luzia. Emiliano Favato: sou devoto a Santa Luzia, porque quando eu era pequeno, achei um óculos no chão e coloquei nos olhos. E não sei se foi alguma sujeira ou caco de vidro do óculos, porque estava com as lentes quebradas e caiu alguma coisa no meu olho direito. E aquilo me foi incomodando, saíam lágrimas dos olhos direito, ficou muito vermelho, inchado, minha mãe não sabia o que fazer na época, morávamos na roça, tudo era muito difícil. E até mesmo um médico nós tivemos de ir. E aí minha mãe fez uma promessa a Santa Luzia. E graças a isso fui curado daquele problema causado por um óculos velho. E até hoje sou grato a Santa Luzia por esse milagre. E sempre peço para proteger minha visão, também minha mãe, por essa promessa. Obrigado, minha Santa Luzia,
por tua intercessão. Olha que bonito, viu, Emiliano, o seu testemunho. A Lola Cândido diz, amanhã é aniversário da minha mãezinha, Luzia Jesus Alves. Parabéns, Luzia. Se puder dar os parabéns a ela, não perde o programa de vocês. Luzia Jesus Alves, muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela senhora estar sempre ligadinha conosco. Eu também tenho um abraço para poder enviar para a cidade de Esplanada, no estado da Bahia, para a dona Maristália e dona Mãezinha. Dona Mãezinha e dona Maristália, na cidade de Esplanada, no estado da Bahia. Forte abraço às senhoras que estão sempre ligadinhas na TV Pai Eterno, acompanhando o nosso programa. É interessante porque tantas pessoas mandando aqui mensagens falando da intercessão de Santa Luzia. O meu pai, ele tem o hábito de, no dia de hoje, também rezar lá na casa da minha família, com minha mãe, minha irmã, o texto de Santa Luzia, porque, como ele é motorista, uma certa vez o vidro da frente do carro se estourou e um caco de vidro foi ao olho dele. Ele pediu a intercessão de Santa Luzia e também recebeu essa graça. Lá em casa, todos nós somos devotos de Santa Luzia, porque todos nós usamos óculos também, pedimos a graça da intercessão de Santa Luzia. O filme O Apocalipse de João vai ser exibido aqui na TV Pai Eterno no próximo domingo. Por isso, a nossa equipe preparou uma entrevista para conhecermos um pouco mais da história desse evangelista. Vamos conferir. Sabe, João, agora tenho medo de chamá-lo pelo verdadeiro nome. É que Jesus nos salvou, mas trouxe você, o último de seus apóstolos, para esse lugar. Por quê? No domingo, a TV Pai Eterno vai exibir o filme O Apocalipse de João. E é para falar sobre esse discípulo amado que vamos bater um papo com o padre Adililson da paróquia São João Evangelista. Obrigada por nos receber. E para começar, eu quero saber quem foi João e por que o discípulo amado. Eu que agradeço pela oportunidade. Olá, caríssimo telespectador da TV Pai Eterno. Bom, o discípulo amado, antes de ser o discípulo amado, ele era um pescador, assim como Pedro, como Tiago e André. Então diz-nos o Evangelho de Mateus que certo dia Jesus passando encontrou lá Pedro pescando, Tiago, irmão de João, também pescando, e Jesus o convidou para que seguissem. Então, antes de ser o discípulo amado, ele era um discípulo, alguém que seguiu Jesus. Então, a expressão discípulo amado surgiu pela primeira vez no contexto da última ceia. João, ao escrever o seu evangelho, ele está querendo ensinar as pessoas que irão ler o seu evangelho. Ele quer mostrar para aquela comunidade que há um modo de seguir Jesus, diferente do de Judas, que iria entregar o Senhor, ou melhor, que o entregou, que traiu, que negou o Senhor. E se nós formos continuar lendo o Evangelho de João, vamos ver que João foi o único que não traiu, que estava lá nos pés da cruz com o Senhor, ele foi fiel. Então, para nós, leitores do Evangelho de João, este evangelista quer dizer que aquele que permanece fiel, mesmo nas dificuldades, mesmo na iminência da cruz, do sofrimento, ele poderá ser também um discípulo, uma discípula amada do Senhor. Muito interessante. E qual que é a importância do Evangelho de João para a igreja, para os cristãos? Para nós católicos, sobretudo, é um evangelho muito importante porque este evangelista traz-nos relatos que os outros evangelistas não trouxeram. Por exemplo, se formos olhar, ele é o único que traz o relato do milagre das bodas de Caná, daquele casamento onde Jesus transforma a água em vinho. Tem um discurso importantíssimo sobre o batismo com um fariseu chamado Nicodemos, que os outros evangelistas também não trouxeram. E por aí vai muitos outros relatos que somente João apresenta, os outros evangelistas não. E uma das outras características deste evangelista é que, diferente dos outros, que são relatos breves e curtos, narrativas curtas, o Evangelho de João, ele
são relatos muito detalhados, narrativas longas. Se a gente for pegar, quando Jesus fala sobre o pão da vida, são vários capítulos, versículos, melhor dizendo, em que Jesus fala sobre o pão da vida. Este discurso não há nos outros. E para nós que temos a Eucaristia como centro, como cume, é importantíssimo, né? E é um diferencial de João mesmo, ele conta as coisas bem detalhadas. Apocalipse é um livro bastante falado também, que é o filme que nós vamos exibir domingo na TV Pai Eterno. E eu quero saber um pouco sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi um dos últimos livros a ser escritos e a entrar para o cânon bíblico. E, às vezes, uma dificuldade que nós temos, ou muitas pessoas têm, é pela narrativa, pelo gênero literário deste livro. Hoje, na nossa época, não temos mais este tipo de linguagem. Foi um gênero literário que surgiu com os profetas. Jesus usou um pouco deste gênero literário também. O próprio nome Apocalipse significa revelação. Então, os profetas eram aqueles amigos de Deus, pessoas que tinham revelações do Senhor por conta da amizade que tinham. Mas é um equívoco que às vezes cometemos. O Apocalipse não é que revela ou faz previsões do futuro, né? São imagens, alegorias, símbolos presentes desde o início da história da humanidade ou da criação do mundo, que nos acompanha e que vão sempre nos acompanhar, né? Por exemplo, os terremotos, eclipse, guerras, algo corriqueiro e comum neste livro, mas que sempre acompanhou a história da humanidade. E ele mostra que mesmo apesar das dificuldades, da violência, das coisas ruins, o bem sempre prevalece. Então, sobretudo, ele quer mostrar isso, que naquele trecho onde temos lá os 7 selos, Jesus é o cordeiro imolado que tem poder para romper os 7 selos. O livro que está lacrado por estes 7 selos é o livro da vida, o livro da história da humanidade. Jesus é esse que tem o livro nas mãos, ou seja, a história da humanidade está nas mãos do Cordeiro, está nas mãos de Cristo. Então devemos ter esperança, devemos confiar que mesmo em meio às guerras, em meio aos sofrimentos, em meio a tantas mortes, a efeitos de cataclismas e coisas que fazem parte da natureza, Deus, Jesus, este Cordeiro, é aquele que está sustentando tudo em suas mãos. E no fim de tudo, é a vontade dele e é ele que reinará. E nós, cada um de nós, sentaremos também nos nossos tronos para reinar com ele. Padre, para encerrar, voltando a João, que exemplo João deixa a cada um de nós? João é este discípulo que já falamos, amado, que nos dá o exemplo de mesmo nas dificuldades, nas contradições, devemos permanecer fiéis ao Senhor, mesmo com as cruzes, com as perseguições, com as dores e os sofrimentos. Confiar no Senhor, estar aos pés dele, de Cristo, na cruz, né? Padre, mais uma vez, obrigada. E, assim como o Padre disse, que possamos realmente amar verdadeiramente o próximo e a Jesus Cristo. Se continuar assim, só terá inimigos. Está sem força, Demétrios. Ele é um homem de Deus. Eu gostaria de ter a sua força. Minha força. Minha força não vem de mim. Vem do Senhor. Tá certo, a gente agradece desde já a disposição do padre da paróquia São João Evangelista, Daiane, podermos nos introduzir naquilo que nós veremos aqui na tela da TV Pai Eterno, que será esse filme tão bonito sobre João o Evangelista. Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Nosso Facebook está bombando, daqui a pouco a gente vai passar aí, se Deus quiser, os 200 comentários. Sabe por quê? Porque hoje o assunto do nosso Santo Café vai ser justamente o cuidado com a saúde dos olhos. E a doutora Letícia Dourado já está aqui
nos nossos estúdios para podermos daqui a pouco falar sobre o cuidado que devemos ter com a saúde da nossa visão. Vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Volte comigo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, agradecendo a você que está ligadinho conosco. Agora, 9h14, nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o nosso programa Pai Eterno. Chegou a hora daquele momento especial aqui do nosso programa, em que a gente convida você, convida aqueles que estão aí na sua casa, se tem visita, convida também para juntos nós podermos desfrutar de um santo e abençoado café. Eu já servi aqui o café da doutora Letícia Dourado. Doutora Letícia, seja muito bem-vinda. Que alegria. É todo meu, é uma alegria estar aqui hoje, nesse dia tão especial. Pois é, dia de Santa Luzia, né? Pois é, nossa protetora da visão, dos olhos. Isso, eu tive a oportunidade, eu sempre quando vou à Itália, eu gosto muito de visitar esses lugares sagrados que estão mais próximos da nossa realidade, digamos assim, de devoções. E quando eu fui a Veneza, eu fiz questão de visitar essa igreja que muita gente não sabe, mas o corpo de Santa Luzia, que está devidamente preservado, ele repousa em uma igreja na cidade de Veneza. Lá eu tive a oportunidade de rezar e eu me lembro que existe uma bênção toda especial que no final eu quero conceder à senhora, mas a todos os que trabalham com a visão. É interessante como é que eles estão sempre integrados com os profissionais que trabalham no cuidado da visão. Nossa, muito interessante. Já estou sonhando em conhecer. Isso mesmo. Agora nós vamos acompanhar, hoje além de celebrarmos Santa Luzia, nós lembramos também do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. Em Goiânia, uma biblioteca mantém um acervo dedicado a essas pessoas que têm as palavras nas pontas dos dedos. Vamos acompanhar na reportagem da Daiane Rodrigues. Celebrar Santa Luzia é também lembrar os deficientes visuais. A data 13 de dezembro chama a atenção para o direito à igualdade, mas apesar das conquistas, há muito que evoluir. Ainda existe muito preconceito, né? Muita desinformação. As pessoas não sabem as potencialidades da pessoa com deficiência. As pessoas ainda acreditam que o deficiente não consegue trabalhar, não consegue estudar. Às vezes, quando você informa, para ela é uma novidade. Ela achava que o deficiente só sabia ouvir rádio, né, tocar violão. Então, ainda tem muito esse preconceito. A Maria Eunice é diretora desta biblioteca em Braille que fica em Goiânia. Aqui existe um acervo significativo. São 2.500 livros em Braille, 1.500 em áudio e 40.000 digital. Uma das grandes procuras é a Bíblia Sagrada. Nós temos um acervo bem diversificado, com literatura brasileira, estrangeira, livro infanto-juvenil. Para os estudantes do nível superior, a gente tem as diversas disciplinas. E temos aqui a Bíblia Sagrada, né, ela completa em Braille,
que foi uma doação da Sociedade Bíblica do Brasil, está à disposição para os nossos usuários. Por aqui passam diversas pessoas ao mês. Seu Valdomiro é um deles. No início, eu fiquei assim muito pensando como que eu iria fazer. Porque tudo que eu fazia dependia da visão. A pintura que eu fazia para achar os defeitos dependia da minha visão. Como eu lia muito, eu gostava às vezes dos meus horários, intervalo, fazer conta, essas coisas, dependia da visão. Então, eu achei muito difícil para mim não poder fazer aquilo, ou ter que pedir os outros para olhar para mim. Depois que eu vi que eu não tinha mais jeito, que a visão não voltaria ao normal, eu tentei me adaptar o máximo possível que eu pudesse com a deficiência. Não reclamei nada disso, fui à luta, fui aprender a conviver com a minha condição. O aposentado perdeu a visão com 45 anos de idade, após descobrir que tinha um glaucoma. A princípio, o susto e o medo de não conseguir se adaptar à nova vida, mas ele não se entristeceu. Seu Valdomiro teve que se reinventar com a perda da visão. Reaprendeu uma série de atividades que antes desenvolvia com facilidade, entre elas, ler e escrever. Hoje o Braille é seu amigo inseparável. A gente chega aqui e vai olhando o que tem para a gente escolher, ou pede às meninas que estão aí, elas ajudam a gente a encontrar os livros. Poeticamente falando, o deficiente visual é o único que pode tocar as palavras. É por meio do dedo que elas vão para o coração. E assim eles podem sentir o que aqueles pontinhos têm de tão importante para transmitir. O Braille, ele é uma coisa assim, que todos nós, o cego, ele vê as coisas através do tato. O Braille é essencial. Seu Valdomiro é exemplo de que todos os deficientes visuais podem realizar praticamente todas as atividades que uma pessoa sem esse problema realiza. Estudar e trabalhar, por exemplo, não são empecilhos. A inclusão é o melhor caminho para um mundo melhor. Tá aí, né? Que iniciativa louvável de ter aí uma biblioteca para que as pessoas possam sentir as palavras com a ponta dos dedos. Doutora Letícia, nós estávamos aqui tomando nosso café e lembrando de uma série de pessoas, exemplos, situações com as quais nós lidamos no cotidiano da vida, de pessoas que enfrentam esse desafio, né? É preciso ressignificar. Nós estávamos falando, eu lembrei da Renatinha lá em Goiandira, lembrei da Ângela, que canta sempre o salmo lá no Santuário de Trindade. Muita gente fica pensando, gente, mas a Ângela, ela lê, faz as leituras, né? Inclusive é uma família maravilhosa, Dona Madalena, todo mundo que está lá em Brasília, no Gama, nos acompanhando. Essas meninas, elas acompanham a nossa programação diariamente e elas fazem a leitura na paróquia, elas cantam um salmo. Então, por exemplo, na terça-feira, elas aprendem o salmo pelo ouvir, né? Uhum. Ela decora o salmo e canta. Maravilhoso. Aí eu fico imaginando assim, a gente fica pensando, meu Deus, como seria a nossa vida sem a visão? Porque nós temos um dom, uma graça, que é de contemplar tantas cores, tantas realidades, mas tem tantas pessoas que são privadas disso e tem que ressignificar a vida, né? É exatamente essa palavra, ressignificar. Na prática, a gente percebe que para um adulto é muito mais difícil do que para a criança, quando tem essa perda visual. A criança parece que consegue ver com mais leveza, consegue ressignificar mais facilmente do que nós adultos. Mas a palavra é essa, tentar ampliar os outros sentidos. O toque, para você ter maior sensibilidade, né? Toca as palavras, como a reportagem falou, a audição e ampliando, porque hoje mostra que 80% dos nossos sentidos, de tudo que percebemos, vem pela visão. Agora, interessante, né? A senhora, como oftalmologista, a senhora
pode constatar isso com o contato com os pacientes. Tudo o que às vezes uma criança tem de dificuldade de tocar, a tendência é levar a mão ao rosto, né? O tempo inteiro. Eu sempre tive muita dificuldade disso, porque toda hora, às vezes, a visão coça. E quais são os cuidados que a gente deve ter com a nossa visão no cotidiano? Bom, esse é o primeiro. Não coçar o olho. Mas que jeito! Bom, eu brinco com os pacientes, coça o cotovelo, coça a cabeça, mas não os olhos. É porque a gente leva tudo que a gente toca, né? Bactérias, vírus e o próprio ato de coçar mesmo já está provado que aumenta o astigmatismo. E tem pessoas que têm maior tendência a uma doença chamada ceratocone. O que é o ceratocone? O ceratocone é uma distrofia corneana, não é uma doença inflamatória, que tem características multifatoriais. Então, ele tem tanto características genéticas, como a mecânica, que é a fricção, o ato mesmo de coçar os olhos, né? Está mais relacionado com quem é atópico, tem rinite, talvez seja o seu caso. Sim. Né? Porque um mofo, uma poeira, um pelo de animal, tudo isso irrita. Então, o paciente que tem o ceratocone, que a córnea vai afinando e ficando em formato de cone mesmo. E nessa área que vai afinando, vai diminuindo a visão gradativamente. Então, é uma doença progressiva. Então, coçar é o primeiro. Vamos evitar. Evitar de coçar. Coçar por esses motivos. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que, apesar do Brasil ser um país cercado por água, tem regiões que é muito seca, como aqui no Centro-Oeste. Então, e a gente acaba ficando exposto ao ar-condicionado, a ambientes que deixam ainda mais seco. E os olhos sofrem, igual a pele da gente se resseca, o olho tem uma mucosa conjuntiva e ela vai ressecando. Então, um outro cuidado é sempre deixar o ambiente que nós estamos umidificado. Sempre lembrar de piscar. Né? Quando a gente está na internet, por exemplo, está numa tela, a gente fica muito concentrado e esquece de piscar. Aí dá aquela pequena ardência ali no olho, né? Exatamente. O olho vai ficando vermelho, parecendo que a gente não dormiu. Exato. E quando não dorme também. Então, um fator bem importante, dá até sensação de areia quando a gente não dorme, né? Então, assim, um outro fator muito importante é esse, dormir. Dormir para poder, à noite, né, haver todas as trocas e o olho não danificar, não, digamos assim, não ter algum problema, essa sensação de areia, olho vermelho, olho seco, tudo isso. Como é que a gente pode avaliar o momento certo de ir ao oftalmologista? E aí eu reposiciono a minha pergunta, porque muitas pessoas deixam para ir no médico na hora que começam a sentir sintomas. Existe algum caminho de prevenção, ou seja, procurar o médico antes de sentir os sintomas? Esse é o sonho de todo oftalmologista. Porque, infelizmente, é isso mesmo que o senhor falou, padre. As pessoas deixam para a última hora, né? Depois que a visão tá ficando embaçada, né? Exato. Eu estava falando aqui, dando mau exemplo, já tem tempo que eu não troco óculos. E agora que está começando a ficar mais fraco, né? Eu estou precisando firmar mais a visão. Aí falei, olha, o meu óculos está vencido. Vencido aí. Na verdade, assim, esse termo óculos vencido, né? Não existe. É tão antigo. Mas assim, não existe. Por quê? Porque não tem preconizado o tempo certo, tá? O ideal é ter cuidado com a saúde, com a prevenção. E eu acho que isso é o que está entrando na medicina novamente. Esse olho no olho, você, antes de ter qualquer problema, fazer a consulta de rotina. Agora, uma coisa que a gente observa muito, e o óculos, ele passou a ser um acessório, né? Antes era uma questão de extrema necessidade. E na minha casa todos usam óculos, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã e eu. Primeiro foi a minha mãe, depois fui eu, depois o meu pai, por último minha irmã. Mas o que eu observo? Nós temos uma oferta nesse mercado, principalmente da visão, de óculos, tanto óculos de grau, né, para as pessoas que precisam, são prescritos,
Mas a questão do óculos de sol é um problema, né? É. Porque por uma questão de vaidade e também de custo-benefício, muitas são as pessoas que optam por comprar um óculos mais barato. Mas nem sempre isso favorece a saúde dos olhos, né? Nossa, o senhor tem toda a razão. Isso é um problema, digamos, de saúde pública. Por quê? Se pudesse acabar. Tira. Porque assim, a gente tem a ilusão, né? Esteticamente você tá na moda, tá fashion, como se diz. E na hora que você coloca um óculos que não tem as proteções para os raios, que a gente tem que lembrar, ó, tem as luzes, né, nos ambientes, também produz raios, o raio solar, que é ultravioleta, então ele queima a retina. É muito grave, queima a retina, porque quando o nosso olho está no ambiente mais escuro, o que acontece? Dilata a pupila. Se dilata a pupila, entra mais raios. Quando o óculos, que não tem proteção nenhuma, ele deixa entrar mais raios. Então, ele é pior até do que você estar sem óculos. Meu Deus. Agora, quais são os outros cuidados que a gente precisa ter? Porque, por exemplo, a senhora falou das mãos, né? Com as mãos a gente toca tudo, vai pegando tudo. Levar as mãos ao rosto já é um problema. Já. Mas quais são os cuidados que a gente deve ter, por exemplo, quando a gente está sentindo essa dificuldade? Além de ir ao médico, é claro. E aí eu posiciono assim, porque às vezes as pessoas procuram colírios, se automedicam, né? Isso não é o jeito mais certo de cuidar da visão. Com certeza não é. Assim, os cuidados ideais ir, igual a gente conversou, antes de ter os sintomas e fazer uma prevenção. Lembrando que existem doenças que não dão nenhum sintoma e levam à cegueira. Mesmo? Mesmo. Então precisa de ir de todo jeito. Regularmente, precisa de ir. Mas qual que é a periodicidade? Pelo menos uma vez ao ano, para adulto. E para criança, até o desenvolvimento da visão, que ocorre por volta dos 7 anos, a gente preconiza ir nos primeiros anos de vida de 6 meses, depois anualmente. É verdade que tem gente que tem o olho seco, assim, que seca com maior facilidade? É verdade. E o mais engraçado é que às vezes ele fica lacrimejando. Exato. Eu tô falando porque eu tenho isso. Eu tenho que perguntar, porque senão, né? As minhas perguntas são muito óbvias para quem vem, né? Parece que... Mas é porque eu sei que muita gente passa por isso e é preciso ouvir do profissional o que fazer diante de uma situação dessa, né? Pois é. O olho seco é uma das doenças que tem várias etiologias, várias causas. Então, a primeira coisa é diagnosticar qual é a sua causa e tentar resolver. Em Goiânia, geralmente, é o nosso ambiente, que pode ser o do senhor, né? Sim. E o fato também do senhor ficar o tempo todo com essas luzes, né? O ar-condicionado, isso tudo piora, igual a gente conversou. Certo. Mas pode ter também causas hormonais. As mulheres, quando a gente entra na menopausa, aumenta a incidência de olho seco. Existem algumas doenças como que resseca todas as mucosas, que dão a síndrome de olho seco, geralmente relacionada às doenças reumatológicas. Então, a primeira coisa vamos diagnosticar qual é a causa para poder atacar a causa. Senão a gente só fica com as lágrimas artificiais, igual o senhor falou, vai na farmácia, pede para o farmacêutico um colírio, melhora, mas não resolve. Que diga, e tem colírios muito famosos, né? Inclusive com aquele sobrenome que muita gente compra só para poder clarear o olho. Engraçado, Vanessa, a gente já bateu os 200 comentários, tá quase? É interessante porque hoje, ao falarmos sobre o tema do cuidado da visão, nós estamos com muitos comentários, são muitas as pessoas que estão deixando seu comentário. Por exemplo, a Letícia Freitas, ela diz: minha família toda é devota de Santa Luzia. Minha mãe, todo ano, tem uma promessa que ela fez em Santa Luzia, lá no Maranhão. Ela tem problema de miopia e estava com 95% da visão prejudicada. O José Francisco diz: Santa Luzia protegeu os olhos da minha família de todo mal, hoje e sempre. Agora é interessante, o povo é muito devoto,
Mas é preciso, além de rezar, prevenir também, né? Com certeza. Eu sempre digo aqui, a gente tem que ajudar Deus a ajudar a gente, né? Facilitar, né? Vamos ao oftalmologista regularmente. E Deus deixou o oftalmologista para a gente poder ir, né? Como uma paciente falou, a senhora é intercessora de Santa Luzia aqui. Então, vamos cuidar dos olhos e ir regularmente no oftalmologista, igual conversamos. Não esperar os olhos ficarem fracos, nem vencidos, nem arranhados. É verdade. Porque um outro hábito que a gente também tem é involuntário, o óculos está sujo, você pega o primeiro papelzinho. Você viu o que eu fiz aqui? Ela falou porque eu fiz isso hoje. Você pega o primeiro papelzinho, e é mesmo. Não é? E vai limpando, e isso vai arranhando os óculos. Acaba com o óculos. E o óculos, a gente tem que lembrar que ele é igual esse copo. Vamos supor se é um vidro, é um cristal. Então, qualquer arranhado que tiver vai atrapalhar também a nossa visão. Eu tinha que ter um óculos de titânio, né? Porque cai toda hora. Pra não quebrar, não arranhar, né? A minha madrinha que está acompanhando, Dona Maria Márcia, ela sabe o tanto que eu gosto de óculos. Mas, ao mesmo tempo, eu deixo tudo para ela limpar, porque eu não dou conta de ter esse cuidado tão extremo com as lentes, né? E é preciso, é necessário. É necessário. Agora, diante desses cuidados, quais são as doenças mais comuns que se existem no campo da visão? Tá. As mais comuns são os erros refrativos. Erros? Refrativos, que seria a hipermetropia, a miopia. Exato. A miopia, o astigmatismo e a presbiopia. Presbiopia. Presbiopia é a famosa vista cansada ou braço curto, digamos assim. Por volta dos 40 anos, você já vê as pessoas afastando para ler. Essa é a presbiopia e acontece por uma diminuição da acomodação dos músculos oculares. Eu brinco que só quem morre cedo não tem. Por enquanto, ainda não tem cura e todos nós vamos ter, a não ser que morra. É verdade. Então, ninguém quer. A miopia e a hipermetropia e também o astigmatismo já pode vir desde bebê e tem um fator genético. E são os mais comuns. E hoje está com epidemia de miopia. A Organização Mundial de Saúde está alertando. Certo, mas a miopia não é uma doença que se pega. Não se pega. A gente tem uma predisposição genética para esse erro refrativo, digamos assim, né, para essa alteração ocular, só que já sabe que quanto mais você fica em telas, maior a incidência de miopia. Então a miopia, por exemplo, ela pode ser aguçada se eu fico muito no computador, no celular. Exatamente. Essa luz do computador e do celular, ela é agressiva aos nossos olhos? Muito, tanto que os celulares mais modernos agora já vêm com filtro, a gente pode ativar, igual do senhor é um iPhone. Ele tem o sistema de night shift, que a gente entra, e diminui o controle de luz, porque ela emite uma luz azul. E essa luz vai causando uma degeneração dos fotorreceptores da retina. E existe óculos para a gente colocar os filtros no óculos, mesmo sem grau, para quem trabalha muito tempo. Antigamente, tinha umas telas vermelhas. Lembro. Lembra que colocava no computador, tudo? Era, digamos assim, uma opção. Hoje já se coloca no próprio óculos ou na lente de contato, então para ficar mais confortável. Olha que beleza. E outra doença muito prevalente é o glaucoma. Pois é, e o glaucoma? Como é que as pessoas devem tratar essas doenças? Porque às vezes a gente pensa assim, na sua grande maioria são realidades degenerativas, genéticas, ou que a gente aguça, seja comprando um óculos num camelô, seja mexendo num computador mais horas do que seria o ideal, ou às vezes focado demais nas redes sociais, no celular. Como é que nós podemos dizer assim, o tratamento para essas enfermidades? Qual que é o tratamento que é feito? Então, assim, para os erros refrativos que a gente conversou, miopia, hipermetropia, presbiopia e o astigmatismo é óculos. Ou lente de contato. Certo. Tá? Mas é muito, muito difícil cuidar de lente de contato.
É umas 10 vezes mais difícil que cuidar de óculos. Porque a lente de contato é um corpo estranho dentro dos nossos olhos. Você tem que colocar toda hora. Colocar, tirar, tem algumas... Inclusive, foi até uma pergunta que estava na rede, que perguntaram quanto tempo que a gente pode ficar com a lente de contato. Pode dormir com a lente? Tem algumas que já pode. Na minha época não podia. Tem algumas que a gente pode ficar até 7 dias. Olha. Sequenciais, aí você tira e descarta. Outras 24 horas. Hoje a tecnologia está deixando ela mais fininha, mais permeável à lágrima, né, e o oxigênio. Então, com isso, a gente consegue ficar mais tempo. Então, a lente de contato, eu sempre falo, é um corpo estranho controlado. Então, você tem que ver qual que o seu oftalmologista vai te prescrever e, assim, utilizar conforme está a receita. Agora, a senhora imagina, se a gente não tem, às vezes, critério, né, para limpar o óculos, se a gente pega qualquer papel e limpa, como é que deve ser o cuidado com a lente de contato? A lente de contato, o cuidado inicial já é na manipulação. Então, lavar as mãos sempre. Sempre. Tá? A outra coisa, ela precisa de um líquido que vai causar desinfecção da lente. Então, junto com ela, você tem que ter esses cuidados, manter sempre o líquido. Outro erro que a gente faz, deixar a caixinha lá no banheiro. É o lugar mais úmido da casa, que tem mais probabilidade de fungos. Então, já começa o erro onde a gente estoca. Deixar ali na pia, jamais. Jamais. E não esquecer, por exemplo, minha médica falou, minha lente de contato tem que ficar com ela 1 semana. Aí, o que eu esqueço? De trocar a caixinha. Olha só. E existe todo também um líquido, né? Não é? Esse líquido que é desinfectante, né? Você coloca. Antigamente a gente precisava friccionar. Hoje não precisa mais. É só deixar de repouso. Varia de 1 hora a 8 horas, dependendo do líquido. Olha, doutora Letícia Dourado, oftalmologista, eu acho que por conta da grande incidência dos problemas que nós temos na visão, é que as pessoas se identificaram tanto com o tema de hoje e com aquela que nós colocamos como nossa intercessora na visão, né, Santa Luzia? Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz e satisfeito. Espero que a senhora volte aqui no nosso programa. E eu quero que a senhora deixe uma mensagem para os nossos telespectadores, né, nesse dia de Santa Luzia, um dia oportuno para a gente poder cuidar melhor da nossa visão, né? Acho que a principal mensagem é a prevenção. É o que nós conversamos várias vezes aqui de diversas formas. Então, nós precisamos cuidar da saúde ocular. Não esperar ficar doente, ter sintomas, o óculos vencido, fraco, nada disso. Fazer a consulta regularmente para assim evitar as doenças e não perder a visão. Não ter que dar trabalho para nossa Santa Luzia, né? Vamos só rezar para ela estar conosco, nos protegendo. Isso. Né? E prevenir. E lembrar um outro fator de prevenção, gente, que é o trauma. O trauma? Como assim o trauma? Por exemplo, você vai bater um prego na sua casa. A gente esquece de colocar um óculos de proteção, vai usar furadeira. Uma agulha, exatamente, né? Capacete com a viseira levantada. Tudo isso causa muito trauma ocular. Cuidar disso, Cuidar disso. Garfos para criança, né? Materiais perfurantes. Então, prevenção, esse é o meu recado. Tá certo, muito obrigado, doutora. Obrigada, Deus lhe pague, prazer é todo meu. Espero que a senhora retorne no nosso programa muito em breve. Se Deus quiser. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Muito obrigado a você que continua na sintonia da TV Pai Eterno, aqui no programa Pai Eterno, nesta sexta-feira, dia abençoado, dia de Santa Luzia, momento da gente também se cuidar mais, né?
cuidarmos da nossa visão, cuidarmos desse dom precioso que Deus nos deu, que são os nossos olhos, as janelas da alma. Nesta quinta-feira, uma celebração marcou os 125 anos da presença redentorista em terras goianas e também os 25 anos da província de Goiás, que compreende os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Distrito Federal. Vamos conferir na reportagem. O clima era de alegria pela comemoração desta data tão especial. Os religiosos se reuniram para a missa de ação de graças pelos 125 anos da chegada dos redentoristas em Goiás. É muito júbilo, é muita história e é também muito motivo para a gente continuar, é motivo de esperança para a gente continuar esta missão iniciada que é tão bela e atingiu a tantas pessoas e hoje atingindo o Brasil inteiro com a nossa missão. A congregação dos redentoristas é a mais atuante em Trindade, capital da fé de Goiás. Além de cuidar do Santuário Basílica e da matriz do Divino Pai Eterno, eles também são responsáveis por realizar obras sociais e projetos de evangelização, tanto por meio do rádio quanto da TV. A história dos redentoristas se confunde com a do Estado. Segundo o superior da província, não dá para pensar na história de Goiás sem considerar a colaboração dos missionários. Os redentoristas são pioneiros, porque também foram os primeiros a criar, trazer o telefone. O primeiro telefone que veio para Goiás foi na Casa Redentorista, a primeira água encanada, a primeira canalização de água que se teve aqui em Goiás foram os redentoristas. Os redentoristas colaboraram muito para que a capital do estado de Goiás fosse onde está hoje, né? Na Goiânia fosse o que é hoje, né? A celebração desta quinta-feira foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz, no Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia. Dom Washington aproveitou a ocasião para destacar a importância do trabalho dos redentoristas para toda a comunidade. A igreja no Centro-Oeste é em grande parte missionária. Ela foi se formando, se organizando a partir dos missionários, os franciscanos, os dominicanos, várias ordens religiosas, masculinas e femininas. E há 125 anos chegaram aqui também os redentoristas, que desde o início tiveram uma grande importância para a formação da igreja no Centro-Oeste, de modo especial nesta arquidiocese de Goiânia, com estes dois grandes santuários que têm projeção nacional. A missa de ação de graças contou com a presença de toda a comunidade e relembrou a trajetória dos redentoristas em terras goianas. A vinda dos missionários redentoristas ocorreu depois que o então bispo de Goiás, Dom Eduardo Duarte da Silva, foi até a Alemanha e solicitou auxílio aos missionários da Congregação do Santíssimo Redentor, que atenderam ao pedido. Depois de uma longa viagem, eles finalmente chegaram a Goiás para começar os trabalhos de evangelização, louvor e glória ao Pai. Desde então, já se passaram 125 anos. Já existia a Romaria ao Divino Pai Eterno há 180 anos. E era uma preocupação dos bispos da região fazer com que aquele momento de devoção fosse também um momento de evangelização. Por esse motivo, em 1894, Dom Eduardo, então bispo de Goiás, foi à Europa em busca de missionários para trabalhar na Romaria do Divino Pai Eterno. Ele bateu em várias portas, em várias congregações lá em Roma e não encontrou nenhuma resposta positiva, inclusive dos redentoristas, também teve seu pedido negado. Só que o padre geral da congregação da época, o padre Matias, teve um sonho com Santo Afonso e acordou arrependido de ter dito não e no dia seguinte mandou chamar o bispo de Goiás, que ainda estava em Roma, e disse para ele que enviaria um grupo de missionários, só que ele teria que ir buscá-los na Alemanha. E assim foi.
Dom Eduardo viajou para a Alemanha, para a região da Baviera, e lá ele encontrou o grupo de missionários para vir trabalhar na Romaria do Divino Pai Eterno. Depois, por conta de outro pedido, parte desses missionários ficaram para trabalhar no Santuário de Aparecida. A missão só cresce e a responsabilidade com a evangelização e os ensinamentos de Cristo também. A congregação, que começou com 7 missionários, hoje conta com o trabalho de 102 confrades professos em Goiás. Padre Marco Aurélio tem 25 anos de sacerdócio. Para ele, a felicidade de dedicar a vida a seguir o carisma deixado por Santo Afonso de Ligório é grande. Imensa a felicidade, imenso orgulho de poder participar desta família redentorista. Eu que já estou há mais de 25 anos na congregação, celebrando esta vida e missão, uma missão de alegria, uma missão de amor, uma missão de fé em todo o Brasil, de modo muito particular agora em Goiás, celebrando os 125 anos. Participar dessa história é motivo de muito orgulho, porque na verdade encanta todas as pessoas. Quantas foram as pessoas, centenas, milhares de pessoas que conosco compuseram esta história, trabalharam incansavelmente para fazer com que o Redentor fosse anunciado. Hoje é um dia de festa, alegria para os redentoristas e para todo o povo que também é redentorista. Ao fim da celebração, o reitor da Basílica fez uma homenagem em nome dos redentoristas ao prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, que desde criança tem uma relação forte com os redentoristas. Depois de receber um chamado do Pai, os redentoristas decidiram dedicar a própria vida ao trabalho missionário. Levar o amor divino evangelizando e seguindo os ensinamentos de Jesus faz parte desta missão tão especial. Para enfrentar tantos desafios diariamente é necessário ter coragem e principalmente esperança. Deus abençoe a congregação redentorista que continua semeando a semente do bem do Santíssimo Redentor no coração do Brasil. Agora, com a reestruturação, vamos nos integrar a outras 2 unidades de Recife e de Fortaleza para fazermos uma grande província que vai se estender do coração do Brasil até o litoral do nosso país. Nós vamos agora a frase de Santo Afonso de hoje. Vamos acompanhar o pensamento de Santo Afonso. Santo Afonso nos diz que se quisermos salvar-nos é fundamental que nos resolvamos a carregar com paciência a cruz que Deus nos manda e a morrer nela por amor de Jesus Cristo, assim como Ele morreu na cruz por nosso amor. É este também o meio para acharmos a paz dos sofrimentos. Quem recusa aceitar a cruz, aumenta-lhe o peso, ao passo que quem a abraça e carrega com paciência, tira-lhe o peso e converte-a em consolação. Na cruz, acha-se a nossa salvação, a nossa força contra as tentações, o desapego dos prazeres terrestres. Na cruz acha-se o verdadeiro amor de Deus. Não há outro caminho por onde se entra no céu, senão o da resignação nas tribulações até a morte. Quem é o que faz, quem rejeita a cruz, aumenta-lhe o peso, mas a abraça com paciência e amor, alivia e converte-a em doçura. Deus é profuso com as suas graças, para com todos aqueles que, de boa vontade, carregam a cruz para lhe agradarem. O padecimento não apraz a nossa natureza, mas quando o amor divino reina num coração, o torna aceitável. Se somos pecadores, devemos nos consolar nas tribulações que vierem, porque é isso o sinal certo de que Deus quer livrar-nos do castigo eterno. Ai do pecador que goza de prosperidade na terra. Quem tiver de sofrer alguma grave tribulação,
lance um olhar no padecimento da perdição eterna, e toda a pena ser-lhe-á afigurada leve. Portanto, ofereçamo-nos sempre a Deus, prontos a carregar toda a cruz que nos queira enviar. Conservemo-nos sempre preparados para sofrer por seu amor todo o trabalho, a fim de que quando nos venham algum, estejamos prontos a abraçá-lo. Quando nos tornar mais duro o peso da cruz, recorramos logo à oração, para que Deus nos dê força para carregarmos com merecimento. Avivemos então mais do que nunca a nossa fé e lancemos um olhar sobre Jesus crucificado, que está agonizando na cruz por nosso amor. Lancemos também um olhar para o céu e lembremos-nos do que nos diz São Paulo, a saber: toda a tribulação terrestre, por mais dura que seja, não está em proporção com a glória que Deus nos prepara na vida futura. Vamos pedir a bênção e a proteção para as nossas famílias, de um modo especial todas aquelas famílias que deixaram seus comentários nas nossas redes sociais. Divino Pai eterno, que na Sagrada Família nos deixastes um modelo perfeito de vida familiar, vivida na fé, na obediência à vossa vontade. Ajudai-nos a ser exemplo de fé e amor aos vossos mandamentos. Socorrei-nos na nossa missão de transmitir a fé aos nossos filhos. Abri seu coração para que cresça neles a semente da fé que receberam no batismo. Fortalecei a fé de nossos jovens, para que cresçam no conhecimento de Jesus. Aumentai o amor e a fidelidade em todos os casais, especialmente naqueles que passam por momentos de sofrimento ou dificuldade. Pai de amor e de bondade, tornai nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência e de fechamento e de divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Que, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, nossas famílias se tornem conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, iluminai a vida dos nossos lares. Amém. Vamos agora nos consagrar ao Pai Eterno, colocando você e sua família, suas intenções no coração de Deus. Rezemos juntos. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bendito e louvado seja o Pai Eterno na sua vida, na vida da sua família. Vamos rezar por você nesse final de semana, lembrando da sua vida em comunidade, da sua participação no sacrifício eucarístico.
Que o Senhor seja a sua força. Vamos pedir a bênção de Deus para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Luzia, padroeira da visão, que você tenha todas as graças e bênçãos necessárias e que se afaste de vós toda e qualquer enfermidade da vista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam e que até nós nos venhamos a encontrar de novo, que uma chuva serena de graça e de bênção de Deus recaia sobre você e sobre a sua família. Bom final de semana. Até segunda, com a graça do Pai Eterno.